E aí, bom dia. Viu? Vi essa roupa? Gravando, né? Sequência. Não, eu gravei outros vídeos antes, tá? Fui gravando alguns. E aí agora eu tô aproveitando pra gravar o de vocês, né? Dos meus bebezinhos formandinhos. Ai, deixa eu mexer um pouco no sofá aqui, tá? Tô cansada já. Então, assim, pessoal, a aula de hoje é sobre Revolução Russa, que eu mandei um textinho pra vocês, e foi textinho mesmo, tá? Era véspera de feriado de Páscoa, não quis deixar vocês muito estressados, com muita atividade, e mandei um textinho. Não era tão grande, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Era grande. Só um pouquinho vocês estão com tempo. Aliás, eu não sei se vocês estão realmente olhando, não deixe pra última hora. Se não deixar pra última hora, vocês vão se ferrar. Tem que estar com essas atividades prontas quando voltar pra aula, tá? Então, tem que ter cuidado. Bom, pessoal, a Revolução Russa. O que é esse movimento? O que acontece? Acontece em 1917. A Rússia, tá, pessoal? Ela é um dos últimos países no mundo ainda que basicamente vivia num sistema feudal. Vocês sabem o que é o feudalismo? Vocês lembram ainda o que é isso? Vou dar uma relembrada para vocês. Feudalismo é um modelo de governo onde tu tem um representante, que é o rei, tu tem as pessoas que estão próximas àquele rei, né, que vão então que vão recolher os seus impostos. A maioria das pessoas são camponesas, então tem que pagar os tributos. A gente tem uma elite grande da nobreza, né, e o resto todo camponês. Então, a Rússia vivia mais ou menos ainda nesse sistema feudal, era muito próximo do que era uma realidade feudalista. Claro, não tinha todos os elementos, mas muitos resquícios. E, claro, ela tinha uma parte industrial, né? Na cidade de Moscou, por exemplo, a gente tinha as indústrias, mas a Rússia não estava num processo industrial acelerado ainda, né? A gente já estava no início do século XX e ela acaba se envolvendo em uma série de conflitos, entre eles a Primeira Guerra Mundial, e isso acaba acarretando muito mais dívidas ao governo russo e muito mais pobreza, porque os soldados têm que se dirigir para a guerra, muitos acabam abandonando as suas famílias, então, né, deixando as famílias, largando, e muitos acabam morrendo, então as famílias perdem mais ainda as pessoas que poderiam ajudar no sustento. As pessoas passam a não receber o armamento suficiente, os soldos, né, o que um soldado receberia para poder manter sua família em casa. E isso vai chegando numa situação tão grave, pessoal, que os próprios soldados russos começam a desertar, eles começam a abandonar, eles abandonam e eles retornam para casa, né? Porque a situação realmente estava muito difícil. Então começa uma série de movimentações, né? Já antes da Primeira Guerra, como Lenin, por exemplo, como Trotsky, né, que são pessoas que acabam envolvidas nessas questões de política e querem então banir o César. O que é um czar? O que é um czar? Czar vem daquela menção de grande César, né, o grande rei, o grande imperador. Então, czares ou cesares, né, são os imperadores, a forma que se fala então dos imperadores russos. O último imperador russo, então, Nicolau II, né, ele é o último da dinastia dos Cesares, porque a família Romanov, tá? Eu não tô falando agora da Viúva Negra, né, para quem gosta de Avengers, mas eles são então descendentes dos Romanovs e eles vão ser os últimos a estar no trono. Então, Nicolau II, a Catarina, a esposa dele, e também as filhas, né, que eles têm, vão acabar todos morrendo então no final desse processo. Bom, a Rússia, então, os soldados começam a abandonar a Primeira Guerra, tá? E com isso, então, o próprio governo decide retirar, então, a população decide se retirar. Quando isso acontece, a gente tem, então, um movimento chamado Revolução Russa, que vai ter algumas causas, vai ter alguns motivos, né? Essa questão de ser um país praticamente feudal, uma grande exploração do campo, uma grande miséria, né? O pouco que era produzido tinha que se revertir em impostos para ser pagado, tá? Milhares de pessoas, então,
exiladas, qualquer protesto, como a gente vivia no período imperial e muito restrito, qualquer protesto, qualquer coisa que fosse contra o imperador, as pessoas eram facilmente então condenadas como presos políticos e essas pessoas elas eram enviadas então para os seus exílios. Um dos principais lugares onde eles faziam o exílio era na Sibéria. Vocês sabem que a Sibéria é um frio pra cacete, né? Então, congelante, muitos morriam, a alimentação é um horror, porque tu não tem quase o que comer, né? Então, muitos não resistiam, então, nesses campos de concentração da Sibéria. A Rússia, então, tem um processo de industrialização mais tardia, né? Aliada, então, com capital estrangeiro, ainda não é um capital próprio, e poucos lugares que vão estar industrializados. Então, a gente vai ter a cidade de Moscou e a cidade de Petrogrado, né? Que vão ser os lugares mais industrializados e mesmo assim a população passa muita fome, porque aqueles operários que trabalham nas indústrias ganham muito pouco, né? Aquele povo que trabalha, ele não tem direitos, né? É um operariado bem sofrido. Então, lembram da primeira Revolução Industrial lá? Então, eles estão nessa condição de operário de primeira Revolução Industrial, sem direitos, trabalhando horas e horas a fio, tá? E as divergências políticas. Então, a gente vai ter dois partidos que vão se destacar, que são os bolcheviques, né, a maioria então russo, liderados por Lenin, né, e aí a gente vai ter também então os mencheviques, tá, os mencheviques eles são minoria em russo, ou seja, não tão, né, tem pessoas de outras localidades, e vão ser liderados então, por um nome horrível de falar, Plekhanovka, tá, então, Plekhanovka é aquele que lidera os mencheviques e os bolcheviques, que são aqueles que acabam, então, de fato, ganhando, né, a liderança e acabam dominando, então, a Rússia, liderados por Lenin, tá? Por Vladimir Lenin, tá? Lenin, ele tem uma concepção, ele acaba muito familiarizado com os estudos do Marx, então ele acaba se tornando, sim, um marxista, né, um ferrenho marxista. Ele acha que o caminho para uma sociedade libertária está dentro das concepções do socialismo, né, e mais ainda profundamente nas questões do comunismo, lembrando para vocês, pelo amor de Deus, não sejam bobinhos, não caiam na ladaia. Eu repito isso todo ano e tenho sempre que repetir. Gente, até hoje não existiu nenhum país no mundo comunista de fato. O comunismo marxista, ele é utópico. Ele não conseguiu ser efetivado em nenhum lugar do mundo. A China não é comunista nem aqui nem na China. A Rússia não é comunista, tá? Coreia do Norte não é comunista, Cuba não é comunista. Não são comunistas. O comunismo, de fato, usam o termo comunista, mas não são. Por quê? O comunismo, ele é a ausência de governo, ele é a ausência de Estado. O comunismo, ele transcende o socialismo, que é o período onde se tem as estatizações das coisas, onde tudo passa a ser dividido, né? Aonde aconteceu em diversos lugares do mundo, onde acontece ainda. Só que o comunismo, ele passa dessa função. Por quê? Porque as pessoas já compreendem a questão da divisão, da produção, e não há mais a necessidade de serem regidas por ninguém. Então, é a ausência de um Estado, de um governo de Estado. São pessoas unificadas. Isso é o comunismo, tá? Marxista, isso é o comunismo top. Isso não existiu, isso não existe em nenhum lugar do mundo, porque a gente nunca viu a China sem governo, a gente nunca viu a Rússia sem governo, nunca viu Cuba, nunca viu a Coreia do Norte, nunca viu lugar nenhum, tá? Então, o Lenin, ele tinha esse ideal, né? E ele sabia que para implantar um comunismo, primeiro ele precisava então ascender ao socialismo. E ascender ao socialismo era estatizar as empresas, tomar os bens para a produção do Estado, fazer a divisão dos bens entre as pessoas, fazer reforma agrária, enfim, todas essas coisas, né? Que de fato foram feitas. Então, em 1905, a gente tem um episódio chamado de Domingo Sangrento, que acontece em São Petersburgo, né, na frente do Palácio Imperial, onde a gente tem, então, um abaixo-assinado da população que vai tentar reivindicar com Caesar, né, porque ele era muito reverenciado, as pessoas tinham um carinho muito grande pela família imperial Romanov, né, os Romanovs, eles tinham uma importância muito grande, e já tô com dor nas costas, a gente trabalhou o dia inteiro hoje, tá difícil. Então, assim, essa família imperial, ela era muito respeitada. E as pessoas gostavam, então tinha alguns momentos em que a família imperial
recebia as pessoas, tinha as comemorações. E aí, então, nesse domingo, as pessoas se organizaram em frente ao palácio para levar um abaixo-assinado para Nicolau II para reivindicações de melhores condições da classe operária, da classe rural. E isso foi extremamente mal interpretado porque foi muita gente, né? E isso foi considerado um ataque. Então, os guardas do governo foram extremamente repressivos e acabaram matando mais de 1.000 pessoas, assassinando, assim, né, a sangue frio. E isso causou uma comoção muito grande no país, que fez então Nicolau II ter que rever algumas posições. Ele foi muito questionado, então ele teve que abrir votações, ele teve que abrir uma nova constituição. Claro que mesmo a gente tendo um parlamento ali que não tinha as mesmas opiniões e direitos igualitários que ele tem de decisão, mas também abriu uma possibilidade de diálogo, né, de comunicação. A Rússia, então, a partir desse momento, vai ser, então, uma monarquia constitucional, né? Então, não é mais uma monarquia absolutista com direitos únicos, que era até então, até 1905. Mas o Nicolau II, ele tem alguns transtornos, ele tem vários problemas pessoais, ele vai ter filho doente, ele vai ter. Ele é muito inseguro, ele é muito apaixonado pela esposa, pela Catarina, mas ao mesmo tempo eles passam por uma série de conflitos. Ele acaba sendo meio que considerado até assim fraco, ele na verdade, né, entre os seus súditos e também entre os seus, né, os seus orientadores que trabalham com ele é considerado uma pessoa extremamente manipulável, e ele é de fato, porque ele acaba, como ele tem muitos problemas relacionados então a essa questão de segurança, essa questão de doença que ele acaba tendo, ele acaba abrindo portas para outras pessoas entrarem na vida dele. Entre uma dessas pessoas é o Rasputin, que vocês já ouviram falar em algumas histórias. O Rasputin, ele é uma pessoa que existiu de fato. Ele acaba então entrando, ele era considerado como um curandeiro, ele era um católico ortodoxo, né? E que é uma outra parte da Igreja Católica, a Católica Romana, que responde ao Papa. Os ortodoxos são diferentes, então tem outros tipos de crença. E ele é ligado a uma série de, de convenções, de bruxarias, enfim. Ele tem, né? É complicada de entender até essa questão que ele tem essa influência que ele acaba tendo sobre os Romanovs, e isso acaba também atrapalhando mais ainda, né, o Nicolau de tomar suas decisões. Ele acaba sendo muito influenciado por Rasputin, e a esposa dele também, né, então é uma situação bem complicada. E é até que Rasputin acaba depois, por fim, sendo assassinado e tendo até o órgão genital decepado fora, tá? E então, em 1917, né, a gente vai ter uma movimentação intensa, né, dos bolcheviques e dos mencheviques também, e a gente acaba então tendo uma abdicação do Nicolau. O Nicolau, ele acaba abdicando e a Rússia entra em processo de guerra civil, né, quando ela deixa de ter um governo. Eles acabam fugindo então, né, se exilando, se escondendo no interior do país. E a gente passa então por umas consequências dentro da Revolução Russa. Uma delas é o período de guerra civil, que é a briga entre bolcheviques e mencheviques, né, na disputa do poder, ou seja, quem é que ficaria de fato governando a Rússia. Dadas as suas disputas, né, internas e a guerra civil e todos os conflitos, então a gente passa até a vitória dos bolcheviques, né, que vão se concretizar então como os vermelhos, né, os bolcheviques são os vermelhos, e depois o exército russo vai ser conhecido como Exército Vermelho na Segunda Guerra, né, eles vão formar esse exército dentro desse padrão dos bolcheviques, que derrotam então os mencheviques, que são o exército branco. O Lenin, então, a partir do momento que eles conseguem essa vitória, ele vai exaltar muito o lema paz, terra e pão, né? Paz para poder trabalhar, construir o país, terra para o trabalhador plantar para poder produzir, e pão para as pessoas comerem, porque as pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam muito miseráveis. Então, um dos símbolos da Revolução Russa, né, o principal símbolo, que é o símbolo
ainda, né, inclusive da bandeira russa, é a foice e o martelo, tá? Então, a foice é o trabalhador, representa o trabalhador rural, aquele trabalhador que vai plantar, que vai arar a terra, que vai produzir, que vai fazer com que o alimento chegue até o pão, né, que o trigo chegue até a mesa de todos. E o martelo significa o trabalhador da indústria, o trabalhador que tem que criar novos meios de produção, que tem que reformular suas indústrias, que tem que investir nesse processo para também garantir a vida daqueles que moram na cidade, de emprego, de condições de vida. Então, esse vai ser o lema, né, do Lenin, o lema dos bolcheviques, o lema do governo dele, junto com Trotsky, né? O Trotsky ele vai estar junto com Lenin, ele vai participar efetivamente, eles ficaram exilados juntos, eles vão ter, então, essa afinidade muito grande dentro do governo. O Trotsky foi uma liderança muito forte que colaborou muito, então, com essas conquistas que o Lenin teve. E aí, então, a partir disso, eles vão reformular. Vão fazer reforma agrária na Rússia, ou seja, todos aqueles grandes proprietários de terras têm aquelas terras divididas, né? Então, a primeira coisa que se fez dentro da Rússia foi essa divisão de terras para as pessoas, a estatização de bancos, então todos os bancos, todas as indústrias, deixou tudo de ser privado, passou tudo a ser do Estado, não interessava se aquele capital era nacional, se aquele capital era estrangeiro, né? Então, se tudo passou a ser do Estado, passou tudo a ser controlado do Estado, as indústrias todas, então os trabalhadores passaram automaticamente todos a trabalharem para o Estado. E a gente passa então a ter uma divisão social, né? Então é uma divisão aonde todos vão passar a ter uma mesma importância de parcela produtiva e também receber conforme aquilo para suprir realmente as suas necessidades, né? E foi aonde a Rússia teve um grande investimento, foi aonde a Rússia alçou muito investimento, crescimento econômico, social, de educação, né, para a população. A gente passa a ter um problema quando Lenin morre, né? Quando a gente tem a morte do Lenin, a gente passa a ter uma disputa, então, entre o Trotsky para ocupar, né, a herança de Lenin e o legado, e o Stalin, né? Então, a gente vai ter uma briga entre os dois para ocupar, né? O Lenin morre cedo, né? Em 1924 ele acaba falecendo. E aí então a gente tem essa disputa de poder que é vencida pelo Stalin, né? O Stalin acaba dominando então a Rússia por muitos anos, não só a Rússia, mas aí ele passa a dominar então toda a União Soviética, porque desde quando Lenin assumiu o poder, ele acaba então convencendo países que têm ascendência russa ou soviéticos a formar uma única república. Então, é ali que vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, com um acréscimo então de países como Iugoslávia, República Tcheca, Ucrânia, enfim, são vários países e agora de cabeça eu realmente não me lembro de todos, tá? E esses países vão fazer então uma formação de uma única república. Então, eles vão espalhar o socialismo por esses países e vão trabalhar todos de uma forma concentrada, então, na Rússia e Moscou. E aí, quando Lenin morre, o Stalin assume o poder e acaba, então, exilando, né, mandando o Trotsky novamente, coitado, né, novamente para o exílio. Então, ele acaba vindo se exilar no México. E aí, no México, ele acaba conhecendo a Frida Kahlo. E aí, quando ele conhece a Frida, eles acabam se apaixonando, eles têm um envolvimento, eles têm uma história de amor, mas o Trotsky, igual, ele é assassinado, né, pelos espiões russos, né, a mando de Stalin, para realmente acabar com qualquer possibilidade dele voltar e querer tirar o Stalin do poder. O Stalin vai levar a Rússia ao maior crescimento industrial, a Rússia e a União Soviética, né, o maior crescimento industrial de todos os tempos, né, antes da guerra e depois, tanto é que a Rússia é importantíssima na Segunda Guerra Mundial, tão importante que para o Auê todo acontecer, só aconteceu porque Hitler acaba conversando privadamente com Stalin e assinam um acordo de paz entre os dois países, ou seja, né, o Stalin permite que Hitler faça do o Ocidente, né, da Alemanha para frente que ele quisesse fazer com a Europa, ele podia fazer, desde que não interferisse
com as repúblicas socialistas soviéticas, não interferisse com a União Soviética. Então, ele podia tomar conta do que ele quisesse, tá? E fazer o que quisesse. Então, quando ele quis invadir a Rússia, foi aonde ele teve um tiro no pé, né? Aí ele quebrou o acordo com Stalin, e aí foi quando o Exército Vermelho veio com tudo e foi fundamental, né, na Segunda Guerra Mundial, assim como os Estados Unidos, né? E saem depois como duas grandíssimas potências mundiais ali, né? Depois do término da Segunda Guerra Mundial. Tem um detalhezinho. O Lenin, ele tem o corpo dele embalsamado, tá? E ele está exposto até hoje. E se eu não me engano é em Moscou. Agora eu vou procurar aqui porque eu tô na dúvida. Né, mas ele tem a gente tem então até hoje a exposição do corpo dele. Ele é uma figura, né? Deixa eu só ver aqui. Ele é uma figura, né? Se vocês verem na Rússia, assim, tem muitas imagens do Lenin em diversos pontos turísticos. Não tem mais nos países onde deixaram de ser a República da União Soviética, né, que deixaram de ser socialistas. Então esses países derrubaram a imagem. Então é uma coisa também que a gente vê muito com a queda do Muro de Berlim, é a caída da imagem, né, do Lenin. Então do Lenin, ou seja, mostrando, né, o fim da União Soviética. Deixa eu ver aqui, após a morte. Eu sei que ele está exposto, o sarcófago de Lenin é mantido em temperatura de 16 graus em unidade. O corpo de Lenin foi conservado principalmente com álcool e não sei mais o que lá. Em 53 ele foi reembalsamado e fica exposto. Tá, deixa eu ver. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra foi movido para Tunin e Sibéria, né, por conta da invasão nazista, ou seja, com medo que fossem violados, né, pelos nazistas. E agora ele está exposto junto com o corpo do Stalin e ambos ficam expostos ao lado de Lenin durante 2 anos após o século XX, né, na sede do Partido Comunista da União Soviética. Né? Então a gente tem ainda o mausoléu do Lenin. Então essa figura ele é muito representativo, né, do Vladimir Lenin na Rússia. E ele teve sim uma história, né, se a gente parar para pensar, a história da Revolução Russa, ela é belíssima, né, em termos, a gente pensa assim, mas tornou aqui, não, gente, as pessoas viviam numa miséria, num descaso, numa alienação do império total. Então, o que foi feito foi muito bom. Como eu digo para vocês, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né, nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim. Tudo que é extremo é ruim. Né? Se a gente pensar o capitalismo ao extremo, ele não é bom, ele é ruim. Se a gente pensar o socialismo ao extremo, também não é bom, ele é ruim. Então, quando o socialismo se alia a ditaduras onde as pessoas não podem pensar, onde as pessoas não podem ter liberdade de expressão, onde as pessoas não podem se comunicar, isso não vai ser bom, né? Isso não vai ser positivo, né? Embora tu tenha educação, embora tu tenha acesso à tecnologia, mas o ser humano, por si só, a natureza do ser humano é ser livre, tá? Então, são coisas que a gente precisa sempre debater, sempre estar atento. Então, haver a positividade de alguns acontecimentos e os lados negativos também desses mesmos acontecimentos. Essa é a função da história e essa nossa função de quando somos estudantes, né, aprender pra gente ver onde que tem os nossos governantes errando aqui, errando ali, pra gente, isso aqui já aconteceu tal época, tá, né, não deu certo. Pessoal, tô mandando umas atividades para vocês. São atividades simples, tá? Na verdade, assim, são bem simples mesmo. A 1, a 2, a 3 e a 4. Tá? Então, a 1, a 2, a 3, a 4, vocês vão olhar o texto e vocês vão responder. A 5, eu coloquei para vocês 3 imagens, né? Uma do Stalin, uma do Lenin e uma do Trotsky. Eu quero que vocês façam uma pesquisa brevezinha, né, da vida deles, assim. Mas eu não quero uma biografia completa, tá, gente? Eu quero uma meia página de caderno para cada um. Então, tem que ser resumido, tá? Então, assim,
mais ou menos os acontecimentos reais do Trotsky, os acontecimentos reais da vida do Lenin, os acontecimentos reais da vida do Stalin, né? Vocês pesquisem algumas coisinhas, tragam algumas coisinhas importantes. É uma breve biografia, tá? Então, desses 3 elementos aí que são muito importantes no processo da Revolução Russa, né? E que são figuras históricas aí que permanecem até hoje. Então, essa vai dar um pouquinho mais de trabalho. Outra coisa que eu queria que vocês fizessem é, se vocês tiverem tempo, assistam a série Caesar. Ela só tem 6 episódios, então ela é pequenininha. Os Czares, o último Czar, tá? O último Czar que tem na Netflix, tá? O último Czar. Eu vou colocar aqui no link para vocês. Então, quem tem Netflix, assistam, porque vocês vão entender muito mais a Revolução Russa se vocês assistirem, então, essa série. Porque, voltando lá à Revolução Russa, né? Por exemplo, né, o socialismo tem um lado cruel, né? O Lenin mandou assassinar toda a família imperial para que não ficasse um herdeiro, né? Até hoje tem buscas por um ou outro porque eles foram decapitados, enterrados separados, então foi um massacre, gente, foi horrível, eram crianças, foram mortas, né, fuziladas. Então, tudo tem a sua parte bem pesada e ruim, né? Matavam criancinha também, né? E vocês vão ver isso muito bem exposto na série, uma série muito bonita, eu olhei. São 6 capítulos só, ela é curtinha e ela é muito boa, vocês vão entender muito essa questão da influência do Rasputin sobre o Nicolau II, então vai ser muito bacana, tá? Beijo, beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.